As tensões são aumentadas por relatos da invasão militar da Rússia e da tomada de controle das regiões leste e sul da Ucrânia. A Rússia tem uma presença militar cada vez maior nas regiões ocupadas. Isso intensifica as dúvidas e os temores do povo ucraniano, que está cada vez mais resistente e firme em sua oposição à invasão. Determinados a proteger sua soberania e seu modo de vida, eles estão se unindo, enfrentando as forças russas e se recusando a se submeter à ocupação. À medida que o conflito se agrava, a situação se torna mais séria, aumentando os riscos para ambos os lados e para a comunidade internacional. As regiões do leste da Ucrânia controladas pela Rússia refletem a extensão da invasão e o território ocupado pelos russos. Prédios queimam em centros urbanos no leste da Ucrânia. Ele serve como um lembrete claro do custo humano do conflito. Mídia e repórteres em uma coletiva de imprensa no Kremlin de Moscou, em busca de notícias e respostas sobre a crise atual. Diante do conflito na Ucrânia, seu povo está lutando por sua liberdade e soberania. Enquanto o mundo aguarda o desenvolvimento, a pergunta permanece: o que será necessário para acabar com essa crise, e a paz poderá ser restaurada na região? Você quer ver mais? Assista a todos os episódios de nossa série em nosso site. Comece hoje mesmo e explore o potencial da próxima guerra mundial. O governo russo, movido pelo desejo de recuperar o território da ex-URSS, está se deleitando com o que parece ser uma vitória direta. No coração do Kremlin, em Moscou, Rússia, acontecem festividades grandiosas, orgulho e ambição nacionais refletidos. As bandas militares tocam hinos patrióticos que promovem um sentimento de união e patriotismo entre as pessoas. Os desfiles militares da Rússia exibem seu armamento avançado, e tropas bem treinadas como um lembrete de seu poder e influência. Os russos comemoram com júbilo a decisão de seu governo de invadir a Ucrânia, demonstrando orgulho de suas ações. Em Moscou, as pessoas agitam bandeiras e cantam músicas nacionais para demonstrar solidariedade aos seus líderes. Grande triunfo e orgulho na atmosfera, com a crença de que a invasão justifica a restauração histórica da influência da Rússia na região. Em meio à fanfarra, as consequências humanas da invasão permanecem ocultas, enquanto os russos comemoram a proeza militar de sua nação. A dura realidade da guerra na Ucrânia altera inúmeras vidas e dilacera comunidades. O forte contraste entre a atmosfera festiva em Moscou e a devastação na Ucrânia é um lembrete sóbrio das complexidades e dos custos da guerra. Mesmo quando o governo russo projeta uma imagem de sucesso absoluto, a destruição nas cidades e o custo humano do conflito na Ucrânia estão se tornando cada vez mais evidentes à medida que a verdadeira escala da devastação é revelada. Imagens aéreas capturam os danos e o sofrimento extensos deixados pela invasão, mostrando uma paisagem afetada pela guerra e suas consequências desoladoras. Os prédios estão em ruínas devido ao bombardeio. A violência aterrorizou os moradores, deixando as ruas desertas e abandonadas. O desespero toma conta das cidades e a esperança de uma solução rápida desaparece durante a crise. Jovens soldados recrutados contra sua vontade se preparam para a guerra brutal que se aproxima, enquanto observamos a cerca que separa os territórios russo e ucraniano. A atmosfera está carregada de ansiedade, e seus rostos revelam uma determinação sombria para enfrentar as batalhas iminentes. Os tanques estão patrulhando ameaçadoramente o leste da Ucrânia. Eles afirmam incansavelmente seu domínio.
A cena destaca a gravidade da situação que se deteriora rapidamente, com consequências terríveis que ameaçam a região, e possivelmente o mundo, à medida que o conflito atinge novos patamares. Em um show incomum, o presidente ucraniano se dirige à nação de um bunker subterrâneo vestido de forma casual, pedir ajuda à comunidade internacional em geral. O poder militar da Ucrânia é reduzido sem o apoio militar dos Estados Unidos e da OTAN diante de seus fortes vizinhos e oponentes russos. Lembrar os ucranianos tragicamente pegos no fogo cruzado é um novo e doloroso normal para a nação em luto. Os ucranianos buscam a normalidade em meio ao caos após enfrentarem perdas e se adaptarem a uma realidade dura e imutável. Em sua rotina diária, a presença constante de forças militares e de segurança é um lembrete sombrio do conflito em andamento e da incerteza do futuro. O peso dessas circunstâncias afeta os ucranianos, que estão buscando seu caminho na esteira das mudanças irreversíveis no mundo. Na Rússia, houve manifestações sem precedentes, os cidadãos protestaram e exigiram transparência e responsabilidade do governo. Esses atos desafiam a narrativa controlada da mídia, questionando sua subjugação da verdade. Os protestos se espalharam rapidamente nas mídias sociais, estimular a inquietação da população russa e fomentar a necessidade de mudança. A pressão sobre o governo russo aumenta suas responsabilidades e a necessidade de uma solução pacífica. O mundo observa com incerteza o desenrolar dessa situação volátil. A esperança de uma solução diplomática que evite mais perdas de vidas e proteja a soberania da nação ucraniana permanece na vanguarda da consciência coletiva da comunidade mundial. A ansiedade está começando a crescer entre os principais líderes governamentais da Rússia, que agora estão discutindo discretamente suas opções no prazo cada vez mais curto para tirar o país da Ucrânia e deixar para trás a decepção do povo russo e as decisões de seu presidente. Mantenha-se informado sobre a Terceira Guerra Mundial, inscrevendo-se e ativando as notificações. Obrigado por nos receber. Siga-nos em nossas redes sociais para manter-se atualizado com nossos últimos lançamentos: Instagram, Facebook, Twitter, etc. Nós estamos lá. Obrigado por você assistir ao nosso canal. Há muito mais de onde isso veio. Acesse nossa biblioteca multimídia completa hoje mesmo visitando nosso site por meio do link de URL na descrição. Você conhece a Segunda Guerra Mundial? Qual foi o primeiro ato beligerante da Segunda Guerra Mundial? Dê sua resposta nos comentários do YouTube abaixo. Preste atenção na resposta correta. O ataque da Alemanha à Polônia é considerado o ato mais beligerante da guerra. Atualmente, a Finlândia e a Suécia não são membros da OTAN. Eles estão considerando solicitar a adesão oficial à OTAN para consolidar sua presença militar na região em meio ao conflito. E para impedir uma possível agressão da vizinha Rússia. A possível entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN é decisiva, conforme evidenciado pelos navios da OTAN no norte da Europa. Eles entendem os desafios que a Ucrânia enfrentou ao considerar a adesão à OTAN, o que acabou por colocá-la em conflito direto com a Rússia.
Em Helsinki, na Finlândia, testemunhamos a crescente inquietação de seus cidadãos ao saírem às ruas em protesto, expressando sua preocupação com a escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e seu possível impacto em sua própria nação. O parlamento finlandês convoca um conselho de emergência para avaliar a situação e as implicações da crise para o futuro da Finlândia. Você pode passear pelas ruas do centro e pela bela paisagem rural finlandesa. O povo do México sente uma grande urgência em definir o caminho a seguir para o país. Das cidades ao campo, há muita expectativa e preocupação enquanto os finlandeses enfrentam sua frágil posição geopolítica. As próximas decisões definirão o futuro da Finlândia e poderão redefinir o equilíbrio de poder na região. As decisões da Finlândia e da Suécia terão implicações importantes para os dois países e para o cenário geopolítico. O equilíbrio de poder na região está em perigo, e o mundo está observando atentamente, enquanto essas nações consideram suas opções. Os militares suecos se preparam para apoiar a OTAN e os Estados Unidos em resposta ao conflito russo-ucraniano. Com o poder na região em equilíbrio, o mundo assiste à partida de um barco de patrulha naval e de um caça F-35. Aliados regionais unidos em meio à crise. Os Estados Unidos e a OTAN estabelecem uma zona de exclusão aérea militar na Europa Oriental devido ao aumento das tensões. Medidas tomadas para evitar disputas futuras e manter a aparência de estabilidade. Diversas aeronaves F-35 patrulham a Europa devido ao aumento da segurança. Com 35 jatos patrulhando os céus da Europa Ocidental, os Estados Unidos e a OTAN estão comprometidos em proteger seus aliados e manter a paz em meio à escalada das tensões. Os Estados Unidos e a OTAN intensificaram seus esforços para se preparar para uma possível escalada. Usando tecnologia de ponta, eles expandem suas capacidades de vigilância e reconhecimento militar. Com o aumento das tensões, está se tornando cada vez mais crítico reunir inteligência abrangente e precisa. A tecnologia avançada, como imagens de satélite, drones e análise de dados, reforça a prontidão das forças dos ITBOSI e da OTAN. Na situação atual, os riscos são altos. O destino da região, e possivelmente, do mundo depende das ações dessas potências mundiais. Com a intenção de dissuadir a agressão e evitar uma guerra mundial, espera-se que as forças dos Estados Unidos e da OTAN trabalhem juntas nesse precário equilíbrio de poder. Em pânico, os ucranianos evacuam áreas urbanas densamente povoadas em todo o país. Devido à ameaça iminente, os civis fugiram de suas casas e cidades, buscando refúgio de um possível ataque com mísseis. Satélites dos Estados Unidos e da OTAN detectam um míssil russo em direção ao oeste da Ucrânia. Com medidas militares em vigor, um sistema militar automatizado da OTAN responde a um lançamento de míssil detectado. Mísseis de contramedida lançados por erro de comunicação sem a aprovação do pessoal militar ativo. O potencial para uma ampla gama de escaladas militares entre a Rússia e suas rivais superpotências na comunidade global agora está em jogo. O mundo não sabe ao certo como o resultado dessa tensa disputa pode determinar o curso da história. Você quer ver mais? Veja todas as partes de nossa série em nosso site. Explore o potencial da próxima guerra mundial hoje. Use IA avançada para criar vídeos, gerar cópias de alta qualidade, acessar serviços autônomos e opções de hospedagem premium, e manter a privacidade online. Não perca os descontos e promoções exclusivos. Registre-se hoje mesmo clicando nos links da descrição. Seu caminho para criar conteúdo atraente começa agora.